Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos iniciando agora mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, da TV Santa Maria, canal 19. Estamos hoje com um programa especial para você. Estamos aqui na Biblioteca Pública Henrique Bastide, onde vamos acompanhar o lançamento do livro intitulado Crônicas da Cátedra, que tem como autores e organizadores os nossos amigos professor Valdo Barcelos e Giovanni Pazini. Tem também como autores Breno Serafini, João Lemes, Dr. João Marcos Adé de Castro, Carla Pazini, Sandra Maders, Sandra Siqueira e Vanderlei Machado. Nós vamos, a partir de agora, ver algumas imagens, conversar com os autores, conversar com alguns dos presentes. Nos acompanhe. Da Manx Sonorizações. Senhora Rosângela Hecker, coordenadora da Biblioteca Henrique Bastide, e senhor Coronel Frederico Guido Bieri, primeiro comandante do Colégio Militar de Santa Maria. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A literatura brasileira, a literatura gaúcha, motivo principal de estarmos reunidos neste evento, carrega a esperança das letras, das crônicas, uma bela forma de ignorarmos os problemas da vida. Continuamos acompanhando o lançamento do livro Crônicas da Cátedra. Estamos aqui com a presença da secretária municipal de Cultura, Maria Chartuni Teixeira. Vamos pedir para a senhora conversar um pouquinho e falar um pouco sobre esse livro de crônicas que está sendo lançado hoje. Bom, é interessante notar que esse livro, ele não só mostra a experiência dos professores em sala de aula, como mostra também as experiências deles juntamente com as profissões que eles exercem. E o interessante é que reuniram uma série de escritores que são bem diversos, bem diferentes. Aí aquele momento em que o Orlando Fonseca, na apresentação, ele diz: aproximar os distintos é mais interessante e eficaz que distanciar os próximos. Nós acreditamos que, ainda não li o livro, mas eu certamente vou gostar, porque dispensa apresentações, todos os escritores são excelentes. Eu estou vendo aqui que é uma grande força de Santiago, né, a cidade educadora, e nós temos muita honra em recebê-los nessa biblioteca, Henrique Bastide. Eu sei que esse é um livro que vai ter uma grande procura, principalmente entre os alunos, porque tem alguma coisa, a participação deles também. Ele é também um livro que pode ser lançado em escolas e também na Feira do Livro, como está acontecendo. Eu acredito que Santa Maria recebe aqui um grande exemplar dessas crônicas de cátedra, e que nós teremos muito prazer em folhear. A Feira do Livro, que acontece durante essas semanas, 2 semanas, ela estará apresentando também trabalhos que vão ser focalizados na leitura dos jovens e crianças, e principalmente o público infantil. Então esse é um livro que já traz também um grande interesse por esse público. Vamos aproveitar a sua presença aqui. Durante o mês de maio, final do mês de abril, Santa Maria tem tido essa cultura de lançar muitos livros, justamente pela questão de acontecer a Feira do Livro na cidade. É uma feira que tem trazido pessoas de diversas cidades, como é o caso aqui, Santiago está em peso nesse livro, né? E gostaria que a senhora comentasse para nós então um pouco de como está a programação da Feira do Livro, né? E como está sendo esse desenvolvimento e a programação ano a ano da Feira do Livro. Bom,
A Feira do Livro, ela é um dos maiores eventos culturais da cidade, ela também é um dos maiores feiras abertas do estado, e nós estaremos aqui durante esse período, né, com um encanto e magia da Praça Saldanha Marinho, com a visita de milhares de pessoas que estarão adquirindo livros, conversando com os escritores, pegando autógrafos, assistindo às apresentações do Livro Livre, as apresentações infantis, as atrações infantis são muito boas, muito pertinentes, as escolas estarão presentes, né? E a ideia dessa feira é justamente trazer o jovem. E a campanha ela foi feita baseada em livros clássicos infantis e juvenis, e também isso tem um apelo muito grande entre os jovens, principalmente porque ficou de uma beleza plástica muito grande as produções que foram feitas pelo curso de comunicação da Unifra. Nós estamos aqui nesse período, né, em Santa Maria, recebendo também grandes autores nacionais e também no Livro Livre para conversas, tipo André Trigueiro, que vem da Globo News, Iote, e grandes atrações que certamente agregarão muito mais valores à nossa grande feira. Também teremos 2 eventos nacionais e internacionais, como o Congresso de Escritores do Mercosul, né? E nós estamos tendo também um Congresso de Editoras do Brasil, né? Então 150 editores estarão presentes mostrando o seu trabalho. Então Santa Maria está vivendo um clima de magia, intelectualidade, e a Praça Saldanha Marinho abraça a todos. Inclusive eu quero te dizer que o primeiro patrono, que foi Felipe de Oliveira, ele tem uma escultura na praça, homenagem a ele, feito pelo grande escritor modernista Vitor Brecheret, ítalo-brasileiro, e ela estava solta, ela foi retirada, os escritores solicitaram, mas assim, ela foi recolocada e ela está abraçando a todos que vêm à praça, porque ali é o local dela. Então Santa Maria, além disso, tem o primeiro patrono se mostrando em bronze por um grande escultor brasileiro, ítalo-brasileiro. O programa Santa Maria Argumentos, a TV Santa Maria agradecem a sua presença, a sua disponibilidade e parabenizam pelo belo trabalho que vem realizando à frente da Secretaria de Cultura de Santa Maria. Muito obrigado. Obrigada à Prefeitura que está proporcionando essa grande feira e à Câmara do Livro que está organizando. Olá, estamos agora com o professor Orlando Fonseca, do curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria. O professor Orlando talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que tomou conhecimento desse livro, já que ele escreveu a apresentação. Então, nada mais justo do que ele falar um pouco para nós sobre o livro e sobre o que o leitor vai encontrar nesse livro. Bem, o livro de crônicas é sempre interessante porque traz uma visão a respeito do cotidiano, do modo como as pessoas vivem. O cronista dá uma resposta criando textos mais rápida, né, mais imediata do que contistas, poetas, embora alguns autores que estão aqui nessa obra do Crônicas da Cátedra sejam autores já poetas e já contistas. E essas crônicas, por serem de cátedra, né, dá a impressão de que são artigos com um olhar mais científico, mas não, é um olhar bastante humanizado e uma experiência muito mais de sentimento, na verdade, do que reflexão teórica a respeito de tudo que trata aqui, sobre dar aulas, sobre criar filhos, sobre a realidade política do país, sobre, enfim, as experiências de mundo e as preocupações que são naturais do mundo de hoje, em que se observa tanto a insegurança e a violência, quanto as questões de agressão ao ambiente. Todas essas coisas estão colocadas, mas de uma maneira que é agradável de ler,
que é a característica da crônica, né? Desde que ela surgiu lá no século XIX com Machado de Assis e ao longo da experiência, passando por Rubem Braga, até chegar num grande mestre como é o caso do Luiz Fernando Veríssimo, e passando por autores que têm qualidades como Milor Fernandes, que é a qualidade de pensar filosoficamente, mas com humor, como o Breno Serafini, que é um dos autores que está aqui, estudou ao produzir o seu doutorado. Vou fazer uma pergunta um pouco óbvia. O senhor recomenda, então, ao nosso telespectador que ele se dirija até a Feira do Livro e compre, então, essa obra que está sendo lançada hoje, Crônicas da Cátedra? Não há dúvida, né? A Feira do Livro é um grande momento na cidade e, entre outros, né, o Crônicas da Cátedra é uma possibilidade de se entrar em contato com a produção local. Muito obrigado pela sua presença. O programa TV Santa Maria Argumentos e a TV Santa Maria agradecem a sua disponibilidade de falar um pouquinho com nós aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sandra Matheus, Universidade Federal de Santa Maria. Sandra Siqueira, Universidade Norte do Paraná, Polo de Santiago. Valdo Barcelos, Universidade Federal de Santa Maria. O escritor está ausente no momento por dificuldades numa viagem. Vanderlei Machado, Universidade Regional Integrada, Campus de Santiago. Olá, continuamos acompanhando o lançamento do livro Crônicas da Cátedra. Estou agora com a presença do Mozart da Costa, presidente do CILAM, que está sempre acompanhando os eventos culturais da Santa Maria, né? É uma presença muito importante, significativa para nós. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse livro que está sendo lançado hoje, sobre alguns dos autores, de repente o nosso amigo Giovanni. O que o senhor pode nos dizer ao nosso telespectador sobre o livro Crônicas da Cátedra? O Centro de Integração Latino-Americana, o CILAM, tem por objetivo apoiar e participar das atividades dentro do contexto latino-americano multissetorial, especialmente a cultura. E hoje não poderíamos deixar de estar aqui participando, prestigiando e reconhecendo o valor que esses 9 autores que escreveram esse livro de crônica, importantíssimo demais, estão dando como colaboração ao setor cultural, a Santa Maria, e também pode-se dizer como uma cultura sem fronteiras, porque a maioria dos autores desse livro são de Santa Maria, são de Santiago, são de outros municípios, e isso é fundamental, é importante demais para que a cultura de Santa Maria, quando se inicia a Feira do Livro, o segundo maior evento a céu aberto como feira do estado do Rio Grande do Sul, dá para a nossa comunidade, dá para a comunidade cultural, não só de Santa Maria, como do Rio Grande, do Brasil e de outros países, que estarão presentes aqui nos próximos dias também, participando da feira, participando de eventos como esse, trazendo livros de outros recantos, não só do Brasil, como dos países latino-americanos, no sentido de fazer valorizar a cultura e reconhecer o potencial e a força que Santa Maria tem no aspecto da cultura e da educação. Bem, nos próximos dias nós teremos um encontro aqui em Santa Maria de escritores do Mercosul, posso dizer assim? Eu gostaria que o senhor falasse então um pouco para o nosso telespectador sobre esse evento. É um evento que também terá lançamento de livros na Feira do Livro. O senhor convide então o nosso telespectador a acompanhar. É o 10º encontro de escritores do Mercosul, que se realiza no mês de maio aqui em Santa Maria, durante a Feira do Livro, em outubro, na cidade de Porto Iguaçu, na Argentina. Já fazem vários anos que se faz esse trabalho de integração. E nós, como o 10º encontro de escritores do Mercosul, terá como um tema que é nosso, é gauchesco, é cultural, é do chimarrão, que é a erva mate, história, propriedades e fatores da integração. Aqui virão escritores e palestrantes do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e a nível de Brasil, dos estados do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e aqui nosso em termos de Rio Grande. Com isso, vamos dar prosseguimento paralelo a esse trabalho da Feira do Livro e também trazendo da feira
o incentivo e o entusiasmo e o fortalecimento do nosso evento, como levando a feira também a mesma coisa, trazendo essa gente de outros países, de outras regiões, para prestigiar, para incentivar e para reconhecer o valor e o potencial do nosso evento, o nosso maior evento cultural de Santa Maria. Nós agradecemos a sua presença, né? A TV Santa Maria agradece a sua presença, sempre aqui trazendo grande conhecimento cultural da cidade para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, na verdade, a TV Santa Maria tem sido um potencial reconhecido e de muito valor no divulgar as coisas de Santa Maria especificamente. A possibilidade semântica da palavra cátedra, utilizando o significado de fundamento. Carece a crônica, essa espécie de pensamento em voz alta, do livre pensar, da liberdade à la montanha, Machado ou Milor, para ficar apenas nos mestres com a letra M. Tal forma de discurso, a crônica, prefere transitar pela veracidade emotiva do que pela realidade verdadeira. Segundo Machado, um cronista usa a pena de galhofa e a tinta da melancolia para perpetrar esse intento. Em termos de lugar de onde se contempla o mundo, ela estará mais bem acomodada em um banco de praça, de coletivo urbano ou de bar. Olá, estamos aqui com a Sandra Maders, uma das autoras do livro. Ela é doutoranda em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Eu pedi para você, Sandra, falar um pouquinho sobre os assuntos que você abordou nas suas 3 crônicas que estão no livro. Tá, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E, bom, os 3 assuntos que eu abordei nas minhas crônicas, em geral, são sobre a educação e a política do Brasil. Eu trato sobre as questões indígenas também, Paulo Freire. E eu acredito que esse livro assim, venha a ter uma grande importância para os leitores jovens também, né, Rafael? Porque são crônicas de 1,5 página, então os jovens, a maioria deles, assim, pelos que eu conheço, estão procurando leituras rápidas assim também. Então, nas crônicas são reunidas várias informações. Pois é. As crônicas, elas têm essa singularidade de serem textos mais curtos e acabam se adaptando, como você falou, a essa cultura do jovem de ler textos mais curtos, mais instantâneos na internet, no celular, em tablets, né? Então, obviamente, um dos públicos-alvos desse livro, mesmo que não intencionalmente, acabará sendo os jovens, né? Eu gostaria então que você convidasse os jovens a participar da Feira do Livro, a comprar o livro, e realizar a leitura da crônica e talvez, né, adquirir esse hábito de lerem o livro. Fale um pouquinho então sobre isso para os nossos telespectadores. Bom, né, como já dizia um poeta, que a leitura é algo que a gente faz em silêncio, mas com a alma agitada. Então eu convido assim a todos a participarem da Feira do Livro, que começa amanhã. E esse livro de crônicas também vai estar sendo lançado na feira amanhã, com todos os autores. Então eu convido a todos a participarem, a comprarem a comprarem outros livros, que quanto mais a gente lê, mais vontade nós temos de ler. Exatamente. Muito obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. A TV Santa Maria, o nosso programa Santa Maria Argumentos, te agradecem e desejam sucesso no livro. Obrigada. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Colégio Militar de Santa Maria, aos amigos de estudo da Universidade Federal de Santa Maria e também a Denise Reis, presidente da CAPOSME, a quem eu cumprimento todos os confrades da Casa do Poeta de Santa Maria, a qual eu pertenço, e ao João Marcos Adélio Castro, presidente da Academia Santa Maria Chiletra, também uma entidade que nós temos muito carinho. Com 15 anos de idade, eu pensei que eu mudaria o mundo. A energia que carregamos na juventude faz com que imaginemos que nada é impossível. Na verdade, tudo realmente é possível. Cecília Meirelles nos diz que a vida só é possível
se for reinventada. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, continuamos aqui acompanhando então o lançamento do livro Crônicas da Cátedra. Estou agora com a presença do nosso amigo, apresentador Giovanni Pasini, que além de autor é um dos organizadores do livro. Vou pedir para o Giovanni, que dispensa apresentações, que nos fale um pouco sobre o livro, sobre essa obra, sobre os autores também, como ele fez para encontrar tantos amigos e reunir nesse livro, sugerindo, obviamente, para você, telespectador, a leitura do livro. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. É um prazer estar aqui no programa Argumentos, agora como entrevistado, né? Não como entrevistador. Uma situação um pouco diferente para ti, né? Isso, peculiar. Isso. Mas esse livro, Crônicas da Cátedra, ele surgiu a partir de uma ideia que buscou um objetivo de juntar professores, docentes, acadêmicos de universidade e que os textos, as crônicas desses autores fossem lançadas para um livro com o objetivo de atingir também um leitor. Então, crônicas é um texto informal, geralmente, cátedra, academia, universidades, né? Cátedra é relativa à academia, à universidade. Geralmente, o autor de universidade apresenta um texto mais científico. Nesta obra, nós buscamos esse autor que normalmente escreve algo científico, para que agora ele passasse os seus textos mais pessoais. Textos mais pessoais, mais tranquilos, sem tanta formalidade que a gente observa na universidade. Esse livro possui a participação de autores importantes, né, que você já entrevistou, o Breno Serafini, que é lá da URGS de Porto Alegre. Nós temos o João Marcos Adé de Castro, presidente da Academia Santa Maria de Letras, o João Lemes, que é diretor do Jornal Expresso Ilustrado. Nós temos a Carla Pasini, minha esposa, que pediu desculpa, ela ficou com vergonha, na verdade, de conversar com vocês. Fugiu de mim, eu procurei ela fugiu de mim. Isso, mas vocês vão ver naquelas imagens coletivas, ela está lá sentadinha, ela só ficou com vergonha de falar aqui com vocês. Mas ela já manda um abraço, ela é acadêmica de serviço social. Nós temos a Sandra Mader, que é doutoranda em educação, a Sandra Siqueira, que é acadêmica de administração, Vanderlei Machado, que é acadêmico de psicologia, o professor, nosso orientador, né, professor Valdo, e líder, o professor Valdo Barcelos, aqui eu mando um abraço, não esteve presente nesse evento, mas estará na Feira do Livro, em virtude de um problema de viagem que ele esteve. Então, esses autores, né, que nós citamos, são pessoas de um bom conhecimento, são pessoas de estudo. E não apenas teus amigos? Não amigos somente. E não só amigos porque são estudiosos também? Não só amigos, não só estudiosos, mas essa obra buscou fazer essa relação desses indivíduos que são de universidades, ou professores, ou alunos, e que pudessem passar textos do dia a dia. A crônica, né, Rafael, nós falamos, a crônica é um texto, a própria crônica vem de cronos é tempo. Então, o tempo psicológico, o pensamento do autor em relação ao que está escrevendo, em relação ao que ele está vendo no mundo. Então, por exemplo, dessa nossa conversa aqui, que vai durar uns 2 ou 3 minutinhos, nós poderíamos escrever uma crônica de 30 páginas, porque nessa crônica estaria o que eu estou pensando, o que você está pensando e o que está acontecendo nesse momento. Então, é o texto mais lido, o tipo de texto mais lido na atualidade. Mais que conto, mais que poesia, mais que romances, mais que novelas, a crônica... É um texto que se adapta muito à realidade do jovem hoje, que busca uma leitura rápida com bastante informação. E a crônica consegue sintetizar bastante informação numa leitura leve e rápida, e que eu acho que está atraindo bastante o público jovem. Isto, a crônica, por ser um texto assim mais direto,
com linguajar mais coloquial, busca não só o jovem também bastante, mas além do jovem, busca as pessoas idosas, o povo mesmo. O povo, ele gosta de crônica porque se coloca na posição do autor. E a missão de um cronista é colocar o leitor na posição ou dentro da sua escrita. Essa é a grande missão, que é uma missão difícil. Cabe citar Machado de Assis, Caio Fernando Abreu, Cecília Meirelles e tantos outros grandes cronistas brasileiros, né? Até nós temos na nossa região aqui bastante cronistas, o próprio José Bicalarré, Adelmo Cima Genro, o Máximo Trevisan, que estava no nosso evento, são grandes cronistas. O João Marcos Adé de Castro, que é autor dessa obra, um grande cronista aqui de Santa Maria. Quero te parabenizar então pela ideia da organização do livro, pelo texto, né, e agradecer a tua disponibilidade de falar conosco aqui no programa Santa Maria Argumentos, na TV Santa Maria. Agradeço, Rafael, agradeço o programa Argumentos e agradeço a TV Santa Maria, que é a TV nossa e que dá esse apoio a essas atividades culturais. E principalmente agradecemos a você, telespectador, que acompanha nosso programa e geralmente comenta com a gente na rua. Muito obrigado pela sua participação também. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Olá, estamos com a Sandra Siqueira, uma das autoras do livro. A Sandra, talvez para você que é telespectador não saiba, mas ela é colunista do jornal Expresso Ilustrado, um dos nossos parceiros e apoiadores do programa, né? E hoje nós temos a felicidade de conhecê-la, então, pessoalmente, e mostrar para você essa figura que está na capa do livro ilustrada. Sandra, fale para nós um pouco sobre os temas que você abordou nas crônicas que estão no livro. Prazer, né? Eu já estive na TV Santa Maria, num programa do Giovanni Pazini, então já conheço um pouco do trabalho de vocês, né? Fico muito honrada pela presença de vocês aqui. Realmente foi um orgulho, né, o convite para fazer parte dessa antologia, primeiro volume. Já foi anunciado essa noite aqui, já vai sair o segundo volume. É um orgulho muito grande. Eu, como jornalista, eu já tinha alguma experiência, né, de muitos anos na escrita. Agora, contribuir também com a experiência que eu estou vivendo hoje, que voltei aos estudos como acadêmica de administração, é muito importante. Eu resolvi falar sobre 3 temas que... Uma educação em si, né? Pequenos hábitos que a gente tem que praticar no dia a dia para se tornar uma pessoa melhor, um cidadão digno de respeito, um cidadão praticante de virtudes, um cidadão ético. Então esse é um dos artigos, né? Uma das crônicas foi essa. A outra é sobre conquistando, né, equipes de trabalho, né? Sendo uma boa líder de equipe, você pode conseguir resultados muito melhores. Então é treinando equipe, conquistando profissionais altamente qualificados. Eu acredito muito nisso hoje, e essa vivência no curso de administração eu tenho visto que como é importante o empregador, o empresário, o contratante conhecer as habilidades profundamente do seu contratado. Porque muitas vezes, hoje não se separa mais. Existem técnicas 1000 aí, né, que envolve psicologia, envolve recursos humanos na contratação de pessoal, porque não se separa mais. Antes se dizia assim, o bom profissional é aquele que deixa os problemas em casa. Hoje, estudando mais profundamente, a gente vê que não, que muitos dos problemas pessoais do profissional a empresa pode compartilhar e tentar ajudar, por que não? E tentar colocar ele num lugar, num setor, onde ele consiga demonstrar mais talentos, onde ele esteja mais feliz. Quando o funcionário, quando o membro da equipe ele está completo, ele está feliz, os resultados são muito melhores. Então isso também eu falo no livro, né? O outro artigo também se refere também nesse tema, né? Que é planejando. A gente vê inúmeras publicações sobre o tema planejamento. Desde o planejamento do lar, doméstico, do lar, tudo a gente tem que planejar. A gente passa o dia, passa meses, passa o ano planejando cada ato. E muitas vezes
Muitos pequenos empresários vão começar um negócio e já começam de qualquer jeito, não tem um planejamento. E mais do que nunca, gente, mais do que nunca, na administração de um negócio promissor, na administração do lar, na administração das nossas vidas, a gente tem que ter em mente que a palavra planejamento é um primeiro passo e o mais importante para o sucesso de qualquer empreendimento, seja um simples relacionamento até um empreendimento de sucesso. Nosso programa, a TV Santa Maria, agradece a sua presença, a sua contribuição no livro, né? Desejamos que o nosso telespectador fique angustiado pela compra do livro, que a partir de amanhã estará à venda na Feira do Livro. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada a presença de todos aqui, muita gente mesmo, muitas pessoas aqui nos dando o seu prestígio. E realmente, tomara que Crônicas da Cátedra contribua, porque um artigo, um livro, ele tem que ser útil, porque senão ele já não tem todo aquele valor. Nós queremos que a Crônicas da Cátedra seja útil para você. Estamos aqui com o João Lemes, mais um dos autores do livro Crônicas da Cátedra. O João Lemes é diretor do jornal Expresso Ilustrado, nosso parceiro do programa. Vou pedir para o senhor falar para o nosso telespectador, que já conhece o jornal há muito tempo, um pouco sobre o senhor, sobre o jornal, e também, e principalmente, sobre o que o senhor escreveu no livro. É um prazer estar falando para Santa Maria, para a região, e dizer que estou muito feliz. É uma noite de glória para todos nós, para quem gosta da escrita como eu, desde cedo, desde criança. Para um jornalista, viver sem o mundo das letras é praticamente não viver. E eu aqui com esses amigos, com o Giovanni Pazini, com tantos outros, estou realmente feliz e espero que todos tenham uma ótima leitura e que consigam ver aqui nesse livro das crônicas, que hoje a crônica ela está muito em moda na literatura porque ela conduz e ela já expressa uma ideia e já deixa a pessoa que vai ler ali por dentro daquele determinado assunto, rapidamente, porque o tempo é muito precioso. E a crônica é aí um gênero literário que está em moda. E poder dizer aqui nesse livro algumas linhas e falar da minha vida, da minha trajetória e principalmente das pesquisas que tenho feito no mundo da escrita, e poder dizer que nós vivemos um momento importante, que as letras avançam e têm o seu caminho, o seu sucesso. E para o jovem, eu gosto de dizer o seguinte: busque as letras, busque o caminho da escrita, da interpretação. Ele é quem vai te levar a um mundo glorioso, a um mundo de sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro, sucesso. O programa Santa Maria Argumentos e a TV Santa Maria agradece a sua presença. Muito obrigado. Olá, continuamos acompanhando então o lançamento do livro Crônicas da Cátedra. Tenho comigo mais um dos autores, Vanderlei Machado, que é acadêmico do curso de Psicologia. Esse livro é a primeira obra que ele publica em livro da sua escrita, que ele registra a sua escrita em livros. Vou pedir para ti, Vanderlei, falar para nosso telespectador um pouco sobre essa experiência de escrever e sobre as crônicas, o assunto das crônicas que tu escreveu. Isso aí, meu amigo. É uma experiência nova. Fui convidado pelo Pazini, que é sempre que eu costumo dizer que ele tem o toque de Midas, aonde ele está, ele quer fabricar ouro de alguma coisa, Então ele me convidou para participar desse livro, como acadêmico, apesar da idade eu começando a estudar novamente, e estou fazendo psicologia. Então entrou uma crônica no pedido dele, que era para envolver o universo de estudos acadêmicos. Aí eu fiz uma falando da minha experiência na universidade. Aí eu fiz outra crônica falando um pouco sobre o lazer das pessoas lá na minha cidade, Santiago. E uma outra eu fiz sobre a efemeridade das relações de hoje em dia, que vem falar justamente dessa volatilidade, da coisa pouco duradoura, dos celulares sendo trocados e a eletrônica entrando na nossa vida. Foi mais ou menos por aí. Fiz 3 crônicas, estou participando no livro pela primeira vez, na minha experiência, de ter alguma coisa minha mesmo publicada. Isso aí. Vanderlei, durante o lançamento do livro eu pude perceber, o Giovanni já antecipou para nós, que terá um segundo volume, uma segunda edição desse livro. Quero saber de ti agora já. Já está preparado para escrever um próximo livro? Bem, eu não estava nem para o primeiro, Mas, se for convidado, tenho certeza que
talvez me convide, não tenho certeza que serei. Eu até gostaria que tivesse oportunidade para outras pessoas, outros estudantes, outros acadêmicos, que levassem um pouco da sua história também para essa segunda edição. Mas não sei como será o formato do próximo, se vai ser uma crônica ou 2 ou 3. Espero que ele faça com mais gente, né, dando oportunidade para outros autores, mas se ele me convidar, é claro que eu aceito. Um pedido do Pazini é uma ordem para mim. Nós queremos te parabenizar pela escrita, pelo livro, pelo belo lançamento que está acontecendo aqui em Santa Maria. Agradecer a tua presença, né, a disponibilidade de falar conosco do programa Santa Maria Argumentos e a TV Santa Maria. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Continuamos aqui acompanhando o lançamento do livro Crônicas da Cátedra. Estou com mais um dos autores, Breno Serafini, que é escritor, tem diversas obras publicadas, está participando da Feira do Livro de Santa Maria com mais de um livro, né, e é, por coincidência, um dos cronistas que está presente nesse livro. Breno, fala para nós um pouquinho sobre esse livro Crônicas da Cátedra, como foi a tua experiência, sobre o que tu escreveu nesse livro. Bom, para mim foi muito importante essa participação, assim, fiquei muito feliz com o convite do professor Valdo e do professor Pazini, né, para participar. Eu considero eles meus amigos, conheci eles através da literatura, um em Santiago, outro aqui em Santa Maria. E nessa batalha pelas letras é sempre importante que a gente se articule, que a gente se junte, porque a gente sabe que escrever, produzir cultura é difícil, né? Ao mesmo tempo que seja prazeroso, para botar alguma coisa no mercado não é muito fácil. E esse livro foi um convite, uma junção de pessoas que têm alguma relação com a academia, e que a partir de crônicas, né, que é uma coisa que lida com o cotidiano, né, eu costumo dizer que a crônica é aquela coisa que fica no limiar entre o jornalismo, né, e a literatura. Ela é o tom subjetivo assim, dentro de um órgão, né, de imprensa que se diz objetivo. E eu estou participando com 3 crônicas, né, e foi muito prazeroso esse convite. E tem 2 crônicas que não são inéditas, que eu estou lançando num livro que está nessa feira agora de Santa Maria, e uma que é inédita, né? Então, para mim... Sobre o que tratam as tuas crônicas nesse livro? Praticamente aqui, uma delas trabalha sobre a relação professor-aluno, porque o dia da criança e o dia do professor é no mesma metade de outubro, né? Dia 12 e dia 15. Eu faço uma crônica trabalhando com essa relação. Outra é uma crônica amorosa, uma dedicatória à minha esposa, né? E a terceira crônica é justamente sobre esse episódio que nós vimos aí de corrupção, que a gente sabe que não é uma coisa só da atualidade, infelizmente há muito tempo existe isso, né? Mas que eu faço um paralelo entre a questão das mãos sujas do petróleo, né? Aquela marca tradicional assim, e faço uma relação com a necessidade das mãos limpas, né? De se criar a partir desse incidente, que isso se minimize ao máximo, né? Porque a gente sabe que infelizmente a corrupção é um mal não só brasileiro, do ser humano, se não tiver fiscalização. Então eu faço uma crítica nesse sentido. O bom da crônica é que isso pode tocar de diversos assuntos, passar de uma praia para outra no mesmo texto, né? Isso é uma coisa que facilita bastante. Não tem tanto rigor na produção da crônica, vamos dizer assim. Ela não tem rigor porque ela é escrita no imediato, às vezes em cima da perna, né? É claro que se tu quer passar alguma coisa para o teu leitor, tem que ter alguma arte, algum trabalho, algum burilamento, aquilo não é uma coisa que se faça, né? Mas é mais de imediato, sim. Bom, você está participando também da Feira do Livro, não apenas com esse livro, mas com outro livro do senhor, além de outras produções que o senhor tem pesquisado há bastante tempo. Fala um pouquinho para o nosso telespectador conhecer quem é Breno Serafini e o que o Breno Serafini tem pesquisado. Bom, eu comecei produzindo 2 livros de poesia, um é Mosaico Laico, já de 2010, depois eu fiz um outro livro chamado Geração Pixel, também de poesia e alguma prosa. Depois lancei um livro que é a minha tese, sobre o Milor Fernandes, que é uma análise assim, entre o discurso do Milor Fernandes, o discurso literário, jornalístico e política, pegando o aspecto do fenômeno Collor, tá? No ano de 1989. São todas as produções dele na revista Isto é Senhor, que eu analisei e fiz um livro chamado Milores Dias Virão. E tenho produção em jornal, a partir de uma produção no Jornal Expresso de Santiago. Esse livro que eu estou lançando nessa feira... parceiro, o Jornal Expresso Ilustrado. Isso. Parceiro do programa. Picassos Falsos, que é uma coletânea de 2 anos de publicação semanal de crônicas no Expresso Ilustrado. Foi uma dificuldade inicial produzir, porque o João Lemes me deu
10 twitters para escrever. Escreve 1.400 caracteres. Eu digo, caramba, o que eu faço com isso? Mas depois, à medida que eu comecei a trabalhar isso, eu vi que é possível, né? Hoje a gente tem muita pressa, todo mundo... Então, acho que eu acabei conseguindo fazer um estilo agradável, direto, sim, e que eu acho que tem funcionado. Quem tem lido, de uma maneira ou outra, tem gostado, né? Eu gosto muito desse livro particularmente, e ele é ilustrado por um amigo meu, que é um grande ilustrador, chamado Moa. Só mostrar rapidamente as ilustrações dele. Me deu a felicidade de que ele fizesse a ilustração interna do livro, né? E ele ficou com um produto bem agradável de manusear, de ler, gostoso, como eu acho que um livro tem que ser. Gostaríamos então de te parabenizar pelas obras, pelo lançamento, pelo belo lançamento que aconteceu aqui hoje, na Biblioteca Pública Municipal de Santa Maria, e agradecer a tua disponibilidade, né, de participar do nosso programa e falar um pouquinho com o nosso telespectador. Muito obrigado. Agradeço, para mim é um prazer estar aqui e pode contar comigo, se for em nome da cultura, pode contar comigo. Muito obrigado. Bom, depois de tudo que pudemos acompanhar no lançamento do livro de crônicas dos nossos amigos, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua presença, telespectador, e deixando o nosso e-mail smargumentos@gmail.com para que você possa entrar em contato conosco, enviar e-mails e sugerir pautas. Se você sabe de algum evento, algum lançamento de livro, algum programa cultural que está ocorrendo na cidade, por favor, nos escreva e sugira a pauta. Muito obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.